Você já viveu isso. Está numa sala, no trabalho, numa reunião, numa conversa de família, e alguém cruza um limite. Te interrompe, te desrespeita, te diminui. Na hora, seu corpo reage. O coração dispara, o maxilar trava, o peito aperta, a garganta fecha. Você sabe exatamente o que deveria dizer. Você sente. Você quer falar, mas não fala. Engole seco, sorri de canto. Finge que não ligou. E se repete, como quem tenta se proteger. Deixa pra lá, não vale a pena. Sou melhor do que isso. Mas será mesmo? Quantas vezes na sua vida você já fez isso? Quantas vezes você engoliu as palavras certas, os limites que precisavam ser impostos, o grito que estava atravessado na sua garganta, só para evitar um conflito? Pois eu preciso te dizer uma coisa, e talvez isso doa, talvez te irrite, talvez te provoque, mas é necessário. Todas as vezes que você faz isso, você trai a si mesmo. Nós vivemos em uma cultura que idolatra uma ideia falsa de paz. Desde muito cedo, você foi condicionado, programado, domesticado para acreditar que não confrontar é sinal de maturidade, que ser educado é ser passivo, que ser uma pessoa boa é aceitar, que calar é ser sábio, que abaixar a cabeça é ser evoluído. Mentira. Nietzsche viu isso com uma clareza cruel. Ele percebeu que essa suposta virtude que você carrega é só medo fantasiado de virtude. Medo de desagradar, medo de perder a aprovação, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como arrogante, como difícil, como problemático, medo de não ser amado. E eu te digo, enquanto você viver com medo de ser rejeitado, com medo de desagradar, com medo de desentendimentos, você estará condenado a engolir sua própria raiva, sua própria dor e a sua própria verdade. Nietzsche chama isso de moralidade de escravo. Um sistema de valores que não nasceu da força, nem da liberdade, nem da grandeza. Ele nasceu da impotência, da fraqueza, do ressentimento, de pessoas que não podiam reagir, que não tinham força, que não conseguiam se impor e que precisaram então inverter o jogo. Foi assim que surgiu uma moralidade que ensinou que ser forte, afirmar sua vontade, impor limites, expressar sua verdade, é errado, enquanto ser submisso, ser passivo, ser obediente, engolir tudo, aceitar tudo, virou virtude. Só que aqui vai uma verdade brutal. Isso nunca foi virtude. Foi só a estratégia dos impotentes. E o pior, isso virou regra, virou modelo, virou cultura. Virou o que te ensinaram desde que você era criança. Quantas vezes você ouviu? Não responde, engole isso, deixa pra lá, não arruma briga, seja bonzinho, não crie problema. Essas frases te moldaram, programaram sua mente, te ensinaram que o confronto é errado, que colocar limites é feio, que dizer não é falta de educação, que se posicionar é ser agressivo, que defender seu espaço é ser uma pessoa ruim. E toda vez que você abaixa a cabeça, fica calado, engole seu próprio desconforto para manter uma falsa harmonia, você está obedecendo essa moralidade de escravo. Mas atenção, isso não significa que você seja fraco. Significa que você foi treinado, condicionado, programado a acreditar que ser forte, se afirmar, se posicionar, defender seu espaço é errado. Te ensinaram que ser uma pessoa boa é ser uma pessoa inofensiva. Só que isso é uma mentira devastadora. E o preço que você paga por acreditar nela é enorme. O que acontece é que esse padrão se instala na sua mente, no seu corpo, no seu sistema nervoso. Você passa a ter medo do confronto, medo de dizer não, medo de se posicionar, medo de perder amor, amizade, aprovação, aceitação. E quanto mais você foge, mais você se torna refém dessa moral. Só que aqui existe um problema ainda maior. Porque quando você reprime sua raiva, sua vontade, sua força, isso não desaparece. Essa energia se acumula. Ela fermenta dentro de você. Ela apodrece.
ela se transforma em algo muito mais perigoso. E Nietzsche deu nome para isso. Um nome que você precisa ouvir e entender profundamente: ressentimento. Ressentimento não é só mágoa, não é só tristeza, não é só ficar remoendo. Ressentimento é uma força vital bloqueada, reprimida, sufocada, que não pôde se manifestar no mundo através da ação, do limite, do confronto, da afirmação. Então ela faz o quê? Se volta contra você, te corrói, te adoece, te intoxica. Ressentido é aquele que queria falar, mas não falou. Queria se impor, mas não teve coragem. Queria colocar limites, mas escolheu engolir, se calar, abaixar a cabeça. Só que essa força não some. E então ele começa a criar um discurso de mentira, uma narrativa para justificar sua covardia. Eu sou melhor porque não respondo. Eu sou superior porque perdoo. Eu sou nobre porque não desço ao nível dos outros. Mentira. Por trás desse discurso tem raiva, tem dor, tem frustração, tem impotência, tem uma vontade de gritar que foi sufocada tantas vezes que virou doença. E você sente isso, você sabe disso. Porque toda vez que alguém te desrespeita, te faz de bobo, te humilha, te manipula, te usa, e você finge que não liga. Mas depois passa horas, dias, semanas, remoendo, revivendo, ensaiando mentalmente tudo o que você deveria ter dito e não disse. Isso é ressentimento. Toda vez que você vê alguém abusando da sua boa vontade, do seu silêncio, da sua paciência, da sua gentileza, e ao invés de se impor, você acumula amargura. Você sente aquele aperto no peito, aquela tristeza que não tem nome, aquela mistura de raiva com impotência. Isso é ressentimento. Toda vez que você finge estar em paz, finge estar bem, sorri para não criar problema, mas sente dentro de você uma angústia crescente, uma tristeza que não passa, uma sensação de sufocamento. Isso é ressentimento. E Nietzsche te faz um aviso brutal, cruel, necessário. O ressentido não é só uma vítima. Ele é cúmplice da própria prisão, porque cada vez que você escolhe o silêncio, escolhe abaixar a cabeça, escolhe não se posicionar, você está alimentando esse ressentimento dentro de você. E sabe o que acontece? O ressentimento vira um ciclo vicioso. Quanto mais você foge do confronto, mais ressentido você fica. Quanto mais ressentido você está, menos coragem você tem para enfrentar. E assim você vai afundando, lentamente, numa espiral de amargura, de tristeza, de autopiedade. O mais trágico? Muitos se acostumam com isso, se tornam dependentes desse papel, começam a se orgulhar da própria dor, passam a se definir como pessoas boas, quando na verdade são apenas pessoas prisioneiras do próprio medo. Mas Nietzsche não acreditava que estamos condenados a viver assim. Existe uma saída, existe uma transformação, existe um caminho, e esse caminho tem nome, um nome poderoso, um nome que assusta muita gente, mas que, quando entendido, se torna a chave da sua liberdade: vontade de poder. E antes que você ache que a vontade de poder é simplesmente querer dominar os outros, controlar, pisar, ser tirano, pare. Isso é uma distorção grotesca do que Nietzsche realmente quis dizer. Vontade de poder não tem nada a ver com opressão sobre os outros. É algo muito mais profundo, muito mais vital, muito mais essencial. Nietzsche dizia que tudo o que vive carrega dentro de si a vontade de poder. É o impulso fundamental da vida. É o desejo de crescer, de se expandir, de se afirmar, de se superar, de transcender os próprios limites. É isso que faz a semente romper a terra, o filhote explorar o mundo, o artista criar, o pensador questionar, o ser humano buscar mais da vida, mais de si, mais do mundo. Isso é vontade de poder. Mas sabe o que a moralidade dos escravos fez com isso? Tentou destruir, tentou sufocar, tentou transformar em pecado. Te ensinaram que querer é feio,
que desejar é egoísmo, que se impor é ser agressivo, que colocar limites é falta de educação, que buscar sua própria verdade, sua própria grandeza, é arrogância, é prepotência. E então você foi se apagando, se diminuindo, se encolhendo, tentando caber num molde que nunca foi feito para você, tentando ser bom, tentando ser aceitável, tentando ser gente boa. Resultado: vontade de poder reprimida vira veneno, vira ressentimento, vira tristeza, vira apatia, vira depressão. Sabe aquela sensação de vazio? De que sua vida tá passando e você tá só assistindo? De que todo mundo passa por cima de você? De que você vive engolindo coisa que te machuca? Isso não é azar. Não, é falta de sorte. Não é o mundo sendo cruel. É a consequência natural de uma vida onde você sufoca sua própria força, sua própria verdade, sua própria vontade de poder. E Nietzsche te oferece um caminho que não é confortável, não é fácil, não é fofo, não é bonitinho. É um caminho duro, desafiador. Exige coragem, exige rasgar as próprias máscaras, exige matar versões suas que você construiu só para agradar os outros. Mas esse caminho é o único onde existe liberdade real. É o caminho da transformação interior. E para explicar esse caminho, Nietzsche te entrega uma das metáforas mais brilhantes da história da filosofia: as 3 metamorfoses do espírito. Ele diz que no início, o espírito é como um camelo. O camelo é aquele que aceita todos os pesos, carrega tudo, suporta tudo, engole tudo. O camelo acredita que ser forte é aguentar, que ser bom é ser submisso, que ser uma pessoa boa é aceitar tudo, se calar, abaixar a cabeça, carregar os fardos que o mundo te impõe. O camelo acha que é nobre viver assim, que é bonito se anular, que é virtuoso se apagar. E talvez você esteja vivendo assim agora. Talvez você tenha passado a vida inteira sendo esse camelo, carregando os pesos dos outros, engolindo humilhações, fingindo que não se importa, tentando ser o filho perfeito, o parceiro perfeito, o amigo perfeito, o funcionário perfeito. Só que chega uma hora que o camelo não aguenta mais. Chega uma hora que a dor de se trair é maior do que o medo de desagradar. Chega uma hora que você olha para sua vida e percebe: se eu continuar assim, eu vou morrer por dentro. Eu já tô morrendo por dentro. E é nesse momento que acontece a segunda metamorfose. O camelo se transforma em leão. O leão é aquele que aprende a dizer não. Não às expectativas dos outros. Não às imposições da sociedade. Não à moral que te ensinou que ser submisso é virtude. O leão é aquele que desperta sua vontade de poder, que entende que a vida é conflito, que existir é, inevitavelmente, ter que proteger o próprio território, o próprio espaço, a própria dignidade. Só que veja, o leão não luta por prazer. Ele não luta por violência. Ele não busca destruir. Ele luta por liberdade. Ele luta para existir, para ter um espaço no mundo onde ele possa ser quem ele realmente é. Mas o leão precisa enfrentar um inimigo. E esse inimigo é terrível, é gigantesco, é assustador. Nietzsche chama esse inimigo de o dragão do tu deves. Esse dragão tem milhares de escamas reluzentes, e em cada escama está escrito um mandamento. Tu deves. Tu deves ser submisso. Tu deves ser bonzinho. Tu deves evitar conflito. Tu deves agradar todo mundo. Tu deves aceitar calado. Tu deves engolir sapo. Tu deves se anular para ser amado. O leão olha para esse dragão e entende: se eu não destruir isso, eu nunca serei livre. Derrubar esse dragão exige a maior coragem que um ser humano pode ter. A coragem de desapontar. A coragem de não ser amado por todos. A coragem de ser mal interpretado. A coragem de perder aplausos. A coragem de perder aceitação. A coragem de olhar nos olhos do mundo e dizer: eu não devo, eu não aceito, eu não me rendo, eu não me encaixo.
Quando o leão faz isso, quando ele destrói o dragão, ele conquista o direito de existir, de se pertencer, de ser dono de si. Mas a jornada não termina aí, porque o leão ainda vive na resistência, na luta, na defesa. E então, Nietzsche te apresenta a terceira metamorfose. O espírito se torna criança. A criança é aquele que, depois de destruir as amarras, depois de dizer todos os nãos necessários, agora é livre para criar. A criança não vive mais reagindo, não vive mais na defensiva, não precisa mais lutar o tempo todo. Ela cria, ela brinca, ela inventa seus próprios valores, suas próprias regras, seu próprio jeito de viver. A criança não precisa mais se provar, ela não busca mais aceitação. Ela vive, ela flui, ela existe de forma autêntica, leve, espontânea. E é nesse estágio que o confronto deixa de ser uma guerra e passa a ser só um espaço de afirmação. Você não precisa mais convencer ninguém, nem se defender de ninguém. Você simplesmente vive. Você simplesmente é. Mas para chegar até aqui, você precisa passar pelo fogo do confronto, pela dor de desapontar, pelo deserto da rejeição, pela desconstrução de tudo aquilo que te ensinaram sobre quem você deveria ser. E quando você faz isso, quando você encara esse processo de frente, sem fuga, sem mentira, sem desculpa, você encontra algo que talvez tenha procurado a vida inteira. Você encontra você, o você que sempre esteve sufocado aí dentro, o você real, sem máscaras, sem amarras, sem medo. E é aí que Nietzsche te entrega uma das frases mais importantes de toda a sua obra. Uma frase que é, ao mesmo tempo, um convite e um desafio. Uma sentença que resume todo o caminho da liberdade interior. Torna-te quem tu és. Mas atenção, torna-te quem tu és não é uma frase bonitinha de autoajuda. Não é um bordão fofo de camiseta. Não é uma frase motivacional de rede social. É um aviso brutal. É quase uma sentença de guerra. Porque tornar-se quem você é a batalha mais difícil que um ser humano pode travar. Sabe por quê? Porque desde que você nasceu, te ensinaram a ser qualquer coisa, menos você. Te ensinaram a ser o filho que seus pais queriam, o aluno que a escola esperava, o parceiro que o outro precisava, o funcionário que a empresa exigia, o amigo que não incomoda, a pessoa que agrada, que se encaixa, que não cria problema. Mas quem te ensinou a ser você? Ninguém. Absolutamente ninguém. E cada vez que você se dobrou para agradar, para não decepcionar, para caber, para não ser rejeitado, você foi se afastando de si. Cada vez que você engoliu um não, que virou um sim falso, cada vez que você fingiu que não estava magoado, fingiu que não se importava, fingiu que estava tudo bem quando não estava, um pedaço seu morreu. Nietzsche entendeu que o medo do conflito não é só um problema de comportamento. É um problema existencial. Porque é no conflito, na fricção, no atrito com o mundo, que você descobre quem você é. É no momento em que você precisa escolher entre agradar o outro ou ser fiel a você, que sua identidade começa a nascer. Sem conflito, não existe autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não existe autenticidade. Sem autenticidade, não existe vida plena. Só sobra teatro, máscaras, personagens, aparências. E aqui está uma das verdades mais duras que Nietzsche te obriga a encarar. O preço do seu silêncio não é paz, é autoaniquilação. Cada vez que você fica calado diante de um desrespeito, você não é neutro. Você está ensinando àquela pessoa que está tudo bem te tratar assim, que você aceita, que você permite, que você não tem limite. Cada vez que você engole uma humilhação, um abuso, uma grosseria, uma manipulação, tudo em nome de uma suposta paz, você está alimentando o próprio sofrimento. E pior, você está alimentando o ciclo de opressão. Porque quem age de má fé percebe, quem é manipulador percebe, quem gosta de explorar percebe.
As pessoas sabem exatamente quem não tem coragem de se impor. E essas pessoas vão usar isso contra você. O silêncio que você acha que te protege é exatamente o que te expõe. Nietzsche viu isso com uma clareza cortante. Ele sabia que uma moralidade baseada no medo não leva à paz. Leva à degeneração do espírito, ao enfraquecimento da alma, à perda completa de si. E você sente isso. Você sente no corpo, na ansiedade que não passa, no nó na garganta, no aperto no peito, na insônia, na tristeza que te invade sem motivo aparente, na sensação de estar vivendo uma vida que não te pertence. Isso não é depressão. Isso não é ansiedade. Isso é alma sufocada. É vontade de poder transformada em veneno. Por isso Nietzsche te entrega uma das lições mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais libertadoras que alguém pode ouvir. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir, mesmo quando o medo está gritando dentro de você. E aqui está a pergunta que vai te perseguir a partir de agora. Cada vez que você sentir vontade de se calar, de se encolher, de se anular. Eu estou sendo sábio ou estou sendo covarde? Essa pergunta, se feita com honestidade brutal, tem o poder de mudar sua vida inteira. Porque às vezes você vai perceber que não é sabedoria, não é maturidade, não é equilíbrio, é só medo. É só covardia disfarçada de virtude. E a vida não vai te deixar fugir disso para sempre. Porque sabe o que acontece quando você não enfrenta os pequenos confrontos? Eles crescem. Eles se acumulam. Eles viram tragédia. Aquilo que você não teve coragem de dizer para o seu chefe vira um burnout. Aquilo que você não teve coragem de dizer para o seu parceiro vira separação. Aquilo que você não teve coragem de dizer para sua família vira distanciamento, mágoa, vazio. Aquilo que você não teve coragem de dizer para você mesmo vira depressão, vira vazio, vira morte em vida. E Nietzsche te lembra: a vida não é feita para quem vive se escondendo. O mundo não respeita quem não se respeita. As pessoas não valorizam quem não se valoriza. A vida não premia quem vive fugindo do próprio poder. E é por isso que, no final das contas, existe uma escolha simples, mas brutal. Uma escolha que define tudo. Ou você vive uma vida de silêncio, submissão, ressentimento, apagamento, tentando agradar, tentando ser aceito, tentando ser bonzinho, enquanto vai morrendo por dentro, dia após dia. Ou você escolhe ser livre. E ser livre não é fácil. Ser livre não é confortável. Ser livre não é romântico. Ser livre é doloroso. É solitário às vezes. É enfrentar olhares tortos, críticas, rejeições, julgamentos. Mas ser livre é a única vida que vale a pena ser vivida. Nietzsche não te promete conforto. Ele não te promete aceitação. Ele não te promete que todo mundo vai te amar, vai te compreender, vai te aplaudir. Pelo contrário, ele te avisa: se você escolher se tornar quem você é, você vai perder coisas, vai perder gente, vai perder aplausos, vai perder a ilusão da segurança. Mas, em troca, você ganha algo que não tem preço, algo que ninguém nunca mais pode tirar de você. Você ganha a si mesmo. Você ganha a sua própria alma. Você ganha sua dignidade, seu espaço, sua vida. E tudo começa com uma decisão simples, mas radical. Eu não vou mais me calar. Agora que você chegou até aqui, agora que você já entendeu o que está em jogo, não tem mais como desver. Não tem mais como voltar atrás. Porque agora você sabe. E quando você sabe, você se torna responsável. Nietzsche deixa claro: quem escolhe se calar diante da própria dor, quem escolhe fugir do próprio poder, quem escolhe ser pequeno para caber nos moldes dos outros, não é só uma vítima, é cúmplice. Cúmplice do próprio aprisionamento, cúmplice da própria anulação, cúmplice de cada abuso que aceita,
de cada desrespeito que tolera, de cada migalha que aceita, em vez de exigir o banquete que a própria vida poderia oferecer. E aqui vai a verdade mais dura de todas. Quando você se cala, você não está sendo bondoso. Você não está sendo sábio. Você não está sendo evoluído. Você está sendo cúmplice. Cúmplice de tudo que te oprime. Cúmplice de tudo que te destrói. Cúmplice da sua própria morte em vida. Porque o silêncio diante da injustiça, da humilhação, do abuso, do desrespeito, não é neutralidade. É consentimento. O mundo entende. As pessoas percebem. Quem age de má fé sente o cheiro de quem tem medo. Quem manipula, quem abusa, quem explora, fareja a insegurança, fareja o silêncio e usa isso contra você. O seu silêncio é o seu contrato não assinado que diz para o mundo: eu aceito ser tratado assim. E você sente. Sente no corpo. Sente na ansiedade, sente na insônia, sente na angústia que aperta o peito, na tristeza sem nome, no vazio que cresce, na raiva que você finge que não existe, mas que te corrói por dentro. E talvez, agora, neste exato momento, você esteja começando a perceber que isso não é coincidência, não é azar, não é um erro da vida, é consequência. Consequência de cada vez que você escolheu não se posicionar, de cada vez que você escolheu o conforto do silêncio ao invés da dor libertadora do confronto. Mas também agora, neste exato momento, nasce dentro de você uma nova possibilidade. Uma possibilidade que sempre esteve aí, sufocada, apagada, esquecida, negligenciada, mas nunca morta. E essa possibilidade tem nome. Ela se chama liberdade. A liberdade de ser quem você é. A liberdade de existir por inteiro. A liberdade de dizer não. A liberdade de dizer sim. A liberdade de escolher, de criar, de se pertencer, de se afirmar, de ocupar seu espaço no mundo sem pedir desculpas por existir. E essa liberdade começa no exato momento em que você decide não se calar. Mas Nietzsche te mostrou o mapa. Ele te mostrou que você começou sua vida como camelo, carregando pesos que nunca foram seus, se dobrando, se apagando, se anulando, se sufocando, em troca de amor, de aprovação, de pertencimento. Mas chegou um momento em que o camelo não suportou mais, e então ele se transformou em leão. O leão que olha nos olhos do mundo e diz: eu não devo. Eu não aceito. Eu não me rendo. E depois de enfrentar o dragão do tu deves, depois de rasgar os contratos invisíveis que te mantinham acorrentado, você se torna criança. A criança que não vive mais reagindo, que não vive mais se defendendo, que não precisa mais provar nada para ninguém, que simplesmente cria, brinca, vive, existe. Na mais pura autenticidade. Esse é o caminho. Esse é o processo. Esse é o renascimento que Nietzsche te propõe. Mas atenção, Nietzsche te avisa. Não existe atalho. Não existe caminho fácil. Não existe liberdade sem confronto. Você vai perder coisas no caminho. Vai perder pessoas. Vai perder aplausos. Vai perder o teatro da falsa harmonia. Mas em troca, você ganha tudo. Você ganha sua vida, sua dignidade, sua alma, sua paz. E agora, nesse exato momento, você precisa fazer uma escolha. Uma escolha que ninguém pode fazer por você. Você escolhe continuar sendo o camelo, carregando pesos que não são seus, engolindo tudo, fingindo que está tudo bem enquanto morre por dentro, ou você escolhe ser o leão, que olha nos olhos da vida e diz: eu não me calo mais, eu não me escondo mais, eu não me apago mais, eu estou aqui, e eu existo. E mais do que isso, você escolhe se tornar criança, livre, leve, autêntico, criativo, pleno. A escolha é sua, e ela começa agora. No exato momento em que você assume, em voz alta ou por escrito, esse compromisso com você. Então, se tudo o que você ouviu até aqui fez sentido,
Se em algum lugar dentro de você uma chama acendeu, se você sabe que não dá mais para continuar vivendo como antes, então faça isso agora. Escreva aqui nos comentários: eu escolho não me calar mais. Coloque isso em palavras. Porque transformar isso em palavra é o primeiro passo para transformar isso em realidade. E não para aqui. Porque o processo que você começou hoje é só o início. O próximo vídeo é tão necessário quanto esse. Porque nele nós vamos aprofundar ainda mais essa jornada de transformação. Vamos explorar como criar uma vida alinhada com quem você se tornou. Como construir limites saudáveis. Como viver sem se trair. Nos vemos lá.